Qual é o segundo ponto importante? Segundo ponto, fique atento para que as suas crianças durmam o suficiente. É importante. A primeira coisa, você fica 2 dias sem dormir. Pode contar que no outro você vai estar com dor de garganta. Mas Uma não viagem precisa de avião, mas né? nem precisa. Eita! Viagem de avião, então, beleza. Chegou doente já. Ninguém merece isso. Ficar sem dormir faz mal para o sistema imunológico. Nós sabemos disso direitinho. Nós já fizemos um podcast sobre sono e falava exatamente sobre isso. Então, a gente precisa muito dormir. Porque a gente tem, no nosso cérebro, gente, a gente tem uma limpeza durante a noite. A gente tem uma arrumação ali, como se fosse uma estante que você precisa arrumar tudo que você aprende durante o dia. E estou falando disso, mas não estou falando do sistema imunológico, que também depende do sono. Até para quem não nos ouviu anteriormente, que está começando aí no nosso podcast, eu vou explicar uma coisa que o cérebro, quando a gente fez o nosso episódio de sono, para vocês entenderem, é como se fosse uma esponja de banho. Sabe aquela bucha de banho mais molinha? Durante o dia, ele vai se enchendo de informações como se você estivesse jogando água na esponja de banho. E ela vai enchendo de água. Chega uma hora que essa esponja não é mais capaz de manter a água e ela passa a perder a água. E é como se fosse o cérebro. O que o sono faz? O sono torce essa esponja, tira esse excesso de água e deixa o cérebro pronto para aprender. Então, claro que isso aqui não é sistema imunológico, mas vejam o quanto é importante dormir. A criança acorda pronta para um novo dia de fato, para aprender, para brincar. Fora que, dependendo da fase do sono, eu vou ter uma melhoria na função pulmonar, cardíaca, eu vou descansar tudo. E no sistema imunológico não é diferente, certo, Não Ivani? só não é diferente, como a gente sabe que quem não dorme começa a ter até alteração, por exemplo, naquelas células natural killer. São células que são patrulheiras no seu corpo, por exemplo, de ver que célula que está se metendo a besta e em virar, por exemplo, uma célula cancerosa. Tá certo? E a falta de sono, ela atrapalha justamente esse tipo a função justamente desse tipo de célula. Tá. Então, não dá para brincar com isso. É importante que a criança durma o suficiente. Agora, a quantidade de sono para as crianças, ela varia, certo, Carol? Certo, ela varia conforme a faixa etária. Tá? Então, a gente vai mais ou menos nortear vocês aqui para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos falar da quantidade de sono em 24 horas. Isso e mesmo. para as crianças que fazem sonecas, então, essa quantidade total já está contando o sono noturno e mais a soneca, certo? Certo. Tá, vamos lá, Carol. Então, Então, para uma criança, vamos pôr para um bebê que vai de, por exemplo, de 4 meses até 1 ano de idade. Por volta de 12 a 16 horas de sono. Tá? É sempre melhor que a sua criança ela se aproxime mais do tempo maior de sono. Lógico, né? O 12 horas, normalmente, vai entrar como noites que não foram tão longas, tá? Então, assim, não é para a criança dormir sempre 12. Tudo bem que não é ruim, mas o ideal é que ela se aproxime mais de 16, considerando noite e soneca. Não, e não é tá? só isso. Nós estamos falando aqui de entre 4 meses e 1 ano. Então, a criança de 4 meses, ela dorme um pouco mais do que a criança de 1 ano. Então, quando a gente fala de 12 a 16 horas, nós estamos considerando que a de 4 meses dorme perto das 16 horas. E a de 1 ano dorme mais perto das 12, certo, Isso Carol? mesmo, isso mesmo. Né? Bom, aí depois, de 1 ano a 2 anos, quantos? Entre 11 e 14 horas. Incluindo... Incluindo as sonecas, todos eles, certo? Isso é Incluindo muito soneca. importante porque eu vou falar depois, tá? De 3 a 5 anos. Entre 10 e 13 horas de sono. Gente, até 5 anos a criança tem que dormir no mínimo 10 horas de sono. Então, se a gente for colocar, Carol, vamos colocar umas 12 horas aqui. Sim. Porque você vê, a criança faz soneca até quase os 4 anos de idade. Tá certo? Ou seja, à noite ela tem que dormir bastante, porque a soneca é de 1 hora, mais ou menos. O que eu acho certo? essas 10 horas, Ivani, entram talvez para as crianças de 5 que só dormem à noite. Porque eu sempre falo, o sono noturno, o foco é sempre 10 horas. Exatamente. Sempre. Então, assim, se você tiver que se organizar, que seu filho é um pouco maior e você não quer 10 decorar... horas, com 10 certeza. horas de sono. Não perca esse período. Para o seu criança de 5, de 20, de 30, porque tem que ser um adolescente que durma. A gente já vai ensinando o adolescente a dormir também, certo? Então, a gente vai de 6 anos até 12 anos, de 9 a 12, dá 10, mais ou menos, 10, certo? Exatamente. E depois, entre os 13 e os 18, de 8 a 10. E a gente sempre fala 8 a 10, considerando que na maioria das noites ele deve dormir 10 horas, certo? Exatamente. Então, aqui tem uma coisa bem importante, gente, que é o seguinte.
Vamos considerar, então, que a sua criança durma. Ela precisa dormir por volta de umas 12 horas de sono no dia todo. Uma criança que tem, vamos colocar lá, 2 anos de idade, tá? Entre 2 e 3 anos, tá? E ela está super acostumada em casa. Quando chega depois do almoço, ela dá aquela dormidinha. Às vezes até umas 2 horinhas de sono ali, que complementa justamente esse período de sono total. Seria mais ou menos o quê? 10, 11 horas de sono à noite e mais umas 2 horinhas durante o dia. Dava mais ou menos isso, que é o que a gente está falando, 12, 13 horas de sono. Aí, o cidadão entra na escola. O cidadão entra na escola, aí ele entra 1h e sai às 5h. Então, ele acorda de manhã, brinca lá em casa, tal. 1h ele vai para a escola. Se estivesse em casa, 1h ele ia estar dormindo. Aí o cara pisa naquela escola e vê toda aquela bagunça. Você acha que ele vai dormir? Você acha que a criança vai chegar 1h na escola e vai deitar e dormir? Nem ferrando. Nunca, nem ferrando. Resultado, ele fica lá. Ele já acordou cedo. Aí chegou na escola 1h. Brinca lá até às 5h, 5h30. Quando a mãe vai pegar ele, o cara entra naquele carro, parece ter um Lexotan lá dentro, entendeu? O cara entrou, mas não demora 2 segundos, desmaia. Desmaia e dorme das 5h30 até as 8h. Recarrega 5 pauzinhos de bateria, que aí o cara vai dormir que horas? 00:00. Quando acorda, vai acordar o quê? 11h. Aí vira, gente, uma confusão. Uma bagunça louca. Não só no sono, mas na alimentação, né, Vaninha? Tudo, porque aí já não come, aí não tem fome na hora, aí não almoça direito. É a bagunça geral. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem as escolas de meio período. Porque você vê, o americano não tem muito esse problema. Porque a criança entra às 8h e sai às 4h. E aqui não, para dar conta de todo mundo, você tem que fazer meio período. Bagunça tudo. A mãe, quando ela vai pôr à tarde, qual é a principal motivo para ela colocar à tarde? É que rende mais, ela fala. Porque amanhã passa muito rápido e eu preciso desse horário. Não, entendo a pessoa, porque ela precisa trabalhar também, né? Só que aí, o que eu costumo pedir? Antes eu falava, não, põe de manhã. Mas às vezes não dá para ir de manhã. Então, o que eu costumo pedir? Falo, olha, veja se você consegue, com a escola, fazer uma flexibilização. Semi-integral. A sua criança entra às 10h. O menino de 2 anos de idade, 2 anos e pouco, chega lá às 10h. Beleza, chega às 10, brinca um pouco, almoça na escola. Nana. Aí ele nana. Todo mundo vai nanar, ele vai junto. Ele Delícia. nana, depois ele acorda Tô quase deitando brinca, aqui, ó. e brinca. Oh, meu Deus. Aí ele não perde esta soneca, que é muito importante até os 4 anos de idade. Então, gente, pensa bem. Quando você vai colocar seu filho na escola, se você, além de pegar o menino e enfiar no almoxarifado de vírus, que é a escola, é vírus de tudo quanto é jeito, tá certo? Não estou nem falando de Covid, estou falando do resto, gente, do monte. E ainda tira dele o sono. Você acha que ele não vai ficar doente? E depois você chega no consultório e quer um remédio para melhorar o sistema imune? Ou fica perguntando, será que ele é alérgico com esse nariz escorrendo? Não, isso é vírus, gente, isso é vírus. Sim, porque se fosse assim, ninguém mais teria tido alergia na Covid. Durante a pandemia, nenhum nariz escorreu, gente. Nariz escorreu. Tá certo? Ou seja, gente, o sono é fundamental. Eu só queria falar um ponto importante, que a gente está falando muito dos pequenos, mas o sono ele é importante durante toda a vida. Tá? Exatamente. Os adultos também. Inclusive para nós três aqui. Inclusive para nós 3, exatamente. Que pena, né? Eu tô dormindo pouco. Nossa, Todos nem me dormimos. fale, Gustavo. Tem vários artigos mostrando o dano cerebral que acontece quando a gente dorme menos de 4 horas por noite, 2 noites consecutivas. E a gente faz muito isso. É verdade, dano cerebral já. Então, assim, não estou falando de uma bobagem só para o sistema imunológico, que hoje o foco é o sistema imunológico. Mas, por exemplo, adolescentes, eles escapam disso, porque eles começam a ter autonomia e eles acham que eles podem dormir o quanto eles dão conta. Só que eles não dão conta de fato. É bonito ficar dormir. acordado Exato. a noite inteira. Videogame acabou com isso, né? Exato. Só que eu acho Computador. assim, a gente já falou. Vídeos. A responsabilidade do adolescente ainda é dos pais. A gente tem que ter alguns pontos específicos de atuação. E o sono tem que ser um deles. Então,
tenham atenção para que na rotina do dia a dia, de segunda a sexta-feira, que esses adolescentes tenham tempo limite para uso de telas, que uma hora que antecede o sono, essas crianças não tenham acesso, e adolescentes não tenham acesso aos eletrônicos, para que eles possam entrar num sono saudável, que possam dormir o número de horas suficiente. Isso é vida, gente. Isso é sistema imunológico, isso é função cardiovascular. A gente não está falando Isso é cérebro. É cérebro. Então, assim, precisa dormir, certo? Precisa dormir.